Ó Senhor Jesus, como sou louco por ti, se por ti desfaleço de amor. Vida e edificação em Cântico dos Cânticos, mensagem 7, tema: os movimentos de uma pessoa viva. Leitura bíblica, Cantares capítulo 1, versículos 4, 7, 8, 9, 10 a 16. Cantares capítulo 2, versículos de 2 a 4, versículo 14, versículo 16. Cantares capítulo 3, versículo 6. Cantares capítulo 4, versículo 1. Jeremias capítulo 50, versículo 19. Miqueias capítulo 7, versículo 14. A necessidade de uma pessoa viva. No livro do Cântico dos Cânticos, vimos muitos itens sobre a maneira de tomar Cristo como nossa pessoa viva. Muitos usam mal a Bíblia como livro de doutrinas para formar uma religião cristã. Uma religião tem doutrinas, atividades, programas e obras. Em relação às obras e atividades, precisamos de poder para realizá-las e dons que nos habilitam a cumpri-las. O cristianismo tem principalmente essas 4 coisas: doutrinas, atividades, poder para as atividades e dons. Rigorosamente falando, porém, o Senhor Jesus não é nenhuma espécie de religião. Ele é uma pessoa viva. Doutrinas são necessárias em qualquer religião, mas não numa pessoa. A mulher não precisa de livro de doutrina sobre o marido, pois ele é uma pessoa viva. Se estamos realmente na presença do Senhor Jesus, não precisamos de doutrinas. Ele é nossa doutrina viva. Muitos defendem a doutrina da santificação. No entanto, não são santificados, porque santificação é simplesmente o próprio Senhor Jesus. Você pode defender a doutrina da santificação e não ter a realidade da santificação. Mas uma vez que tenha Cristo, apesar de nada conhecer da doutrina da santificação, você a tem. A razão disso é que a verdadeira santificação é Cristo como uma pessoa viva. As pessoas hoje prestam muita atenção às doutrinas, atividades, poder ou dons. Mas o que necessitamos é de uma pessoa viva. As pessoas podem usar mal alguns outros livros da Bíblia, mas dificilmente usarão mal o Cântico dos Cânticos, porque esse livro não é de doutrina, atividade, poder e dons. Ele descreve uma pessoa viva. Beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Cantares 1, 2. Qualquer pessoa que fale assim está absolutamente fora da religião. A restauração de uma pessoa viva. Muitos hoje são pela religião e não por uma pessoa viva. Entretanto, em sua restauração, o Senhor não vai restaurar nenhuma questão religiosa. O Senhor está restaurando a sua pessoa viva. Não é uma restauração de doutrinas, formas ou dons. Quando o Senhor veio à terra pela primeira vez, aparentemente ele era apenas um pequeno nazareno. Entretanto, também era de fato Deus. João capítulo 11 e capítulo 12 conta-nos de sua estada na casa de Maria, Marta e Lázaro, em Betânia. Betânia significa casa de aflição. O Senhor estava na casa de aflição, enquanto todos os líderes judeus e sacerdotes ofereciam sacrifícios e queimavam incenso a Deus. Eles não perceberam que o próprio Deus a quem adoravam estava naquela pequena casa. Ele não estava no templo recebendo a adoração deles. Estava na casa de aflição em Betânia. O próprio Deus estava lá na forma de um pequeno homem. Os adoradores judeus diligentemente adoravam a Deus, porém nunca perceberam que Deus não estava lá. Isso ocorria porque eram dedicados à sua religião e à tradição de seus pais. O Senhor Jesus veio como Deus a fim de restaurar sua pessoa viva a um grupo de jovens. Ele nunca foi ao templo chamar os sacerdotes para segui-lo. Ao contrário, ele foi ao litoral da Galileia e chamou alguns jovens pescadores rudes. Ele nem mesmo chamou os pais deles. Além do mais, todos esses jovens pescadores deixaram os pais, deixaram todas as velhas tradições e o seguiram.
Hoje o Senhor Jesus faz com a religião cristã o mesmo que fez com a velha religião judaica. Cântico dos Cânticos não é cheio de religião com doutrinas, atividades, poderes ou dons. Tudo que podemos encontrar nesse livro é um relacionamento de amor com uma pessoa viva. Ele é tanto Deus como homem. Ele é nosso Criador e Redentor. Ele é nosso justificador, santificador e vida. Ele é nosso Senhor, pessoa e tudo. Não devemos preocupar-nos com coisa alguma, exceto com essa pessoa viva. Uma vez que o temos, temos tudo. Podemos não saber coisa alguma sobre justificação, santificação e muitas outras doutrinas. Mas uma vez que tenhamos essa pessoa viva, temos todas as doutrinas que necessitamos. Suponha que haja 2 homens diante de nós. Um deles tem doutorado. Ele aprendeu todas as doutrinas sobre justificação, santificação, etc. Mas quando você fala com ele sobre Cristo como uma pessoa viva, ele simplesmente não sabe de que você está falando. Apesar de ter estudado todas as doutrinas, ele não tocou o Senhor de maneira viva nenhuma vez. O outro homem nunca obteve muito conhecimento. Não conhece doutrina e para ele uma doutrina e outra é a mesma. Porém ele ama o Senhor Jesus. Ele ora todo o tempo: ó Senhor Jesus, como te amo. Tu és minha pessoa viva, como amo tocar em ti. Você não crê que ele tem muito mais que a primeira pessoa? Não é questão de doutrinas, ensinamentos ou conhecimento. É questão de fato. O Senhor não se importa com nossas doutrinas, ensinamentos e dons. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nada busquemos, exceto ganhar mais e mais dele mesmo. Apreço e desfrute. O Senhor está restaurando sua pessoa viva. Em Cântico dos Cânticos, vemos alguém que buscava o Senhor e o encontrou, e começou a ter doce comunhão com ele. Isso está nos 2 primeiros capítulos. Em sua comunhão, antes de tudo, ela teve um verdadeiro apreço do Senhor. Ela o apreciou como sactel de mirra interiormente e cacho de flores de hena exteriormente. Ela o buscou, encontrou e em sua comunhão com ele passou a apreciá-lo. Seguindo esse apreço, houve o desfrute. Ela disse que o seu amado era como macieira. Uma macieira não é somente para apreço, mas também para desfrutar. Antes de tudo, tal pessoa apreciou e então veio a desfrutar do fruto da macieira sob sua sombra. Ela desfrutou tanto o fruto como a sombra. Depois disso, foi introduzida na sala do banquete, que significa a casa do vinho. Pelo seu desfrute, ela teve algo para comer e beber. Por desfrutar o Senhor, ela começou a participar dele. Obra permeadora. Quando comemos alguma coisa, ela se torna parte de nós. Qualquer coisa que comemos entre nós é digerida e assimilada na corrente sanguínea. Então torna-se nossas células tecidos orgânicos. Suponha que no almoço você coma frango. Uma vez ingerido, ele é digerido e assimilado para tornar-se células em seu sangue. Essas células então tornam-se seu tecido orgânico e seu próprio alimento. O frango torna-se simplesmente você. Quando apreciamos e desfrutamos do Senhor, algo do seu alimento entra em nós e por fim vem a tornar-se nós. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem me come também viverá por causa de mim. João capítulo 6, versículo 35 e 57. Desfrutar o Senhor é comê-lo, o que indica que algo do Senhor entra em nosso ser. Dessa forma haverá não somente o apreço e o desfrute, como também o perfumar. Ser perfumado significa ser permeado do Senhor. É por isso que precisamos apreciar o Senhor e começar a desfrutá-lo. Desfrutando, algo dele entra em nós a fim de permear-nos. Por meio dessa obra interior, o próprio ser de Jesus é introduzido em nosso ser. Por fim, estaremos mesclados com ele. O Senhor nos está restaurando a sua pessoa viva, a fim de ser trabalhada em nosso ser. Essa pessoa viva é nada menos que o próprio Deus na encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão. Todos esses elementos estão incluídos em sua pessoa. Tal pessoa será trabalhada em nós. Ele não é apenas para nosso apreço e desfrute. Ele tem de ser trabalhado em nós. Assim, quando se pergunta: que é isso? A resposta será: Salomão com a coroa. Nós, por fim, nos tornamos um com Cristo.
lidar com emoção, mente e vontade. Perfumar ou permear qualquer objeto sem vida ou personalidade é muito fácil. Um chumaço de algodão posto num frasco de tinta vermelha logo será permeado de tinta. Isso é simples, mas suponha que alguém tente colocar você, que é uma pessoa viva, na tinta vermelha. Certamente você se oporá a isso. Eis a razão, porque o Senhor encontra dificuldade ao tentar permear-nos dele mesmo. Temos nossa própria personalidade e vontade, e não queremos perdê-las. Portanto, vemos nesse livro que o Senhor primeiro tocou a emoção da pessoa que o busca. Beija-me ele com os beijos de sua boca. Leva-me tu, correremos após ti. Cantares 1, versículo 2 e 4. O Senhor tocou as emoções dela, e ela começou a amá-lo, muito embora fosse tão forte quanto as éguas. Então, quando foi à presença do Senhor e começou a apreciar sua doçura e beleza, ela foi transformada pela renovação da mente. Suas percepções e conceitos foram mudados. O Senhor primeiro tocou-lhe as emoções, em seguida renovou-lhe a mente. Mas isso não é tudo. Ela ainda tinha uma vontade forte. As emoções foram tocadas e a mente fora transformada. Contudo, a vontade ainda era forte. Levou muito mais tempo para o Senhor lidar com sua vontade. Mas, finalmente, a vontade dela tornou-se tranças, como um rebanho de cabras pastando no monte de Gileade. Desse modo, a vontade dela foi completamente sujeitada pela cruz. Então, em ressurreição, sua vontade tornou-se tão forte quanto a torre de Davi com vistas ao arsenal de Deus. Lidando com a emoção, a mente e a vontade da que o busca, o Senhor foi capaz de se trabalhar nela. Se tomarmos isso meramente como ensinamento, nada significará para nós. Por sua misericórdia, precisamos perceber que o Senhor nos fala hoje. Temos de começar a amá-lo com nossas emoções. Então buscaremos, o encontraremos e teremos doce comunhão com Ele. Na comunhão teremos o apreço e o desfrute dele. Assim, algo do Senhor entrará em nós a fim de permearmos. Esse permear nos transformará e subjugará a nossa vontade. Então estaremos ansiosos para que Ele faça em nós tudo o que lhe apraz. Ele nos colocará na tinta vermelha e seremos permeados e perfumados. Seremos saturados até perder nosso caráter, personalidade e vontade nele. Então, de fato, teremos como nossa pessoa. A égua tem personalidade excessivamente forte, mas o palanquim não tem personalidade própria, embora tenha personalidade. Sua personalidade é justamente a pessoa viva que ele leva. Eis a razão pela qual o Senhor Jesus tanto quer trabalhar sem nós. Nenhum esforço próprio. Após ler essas palavras, não devemos tentar aplicá-las por nós mesmos. Ao ouvir tais palavras, não tente aplicá-las por você mesmo. Não deveríamos tentar mudar nossa mente ou subjugar nossa vontade. Simplesmente não podemos fazê-lo. Há somente um modo de mudar nossa mente, apreciando o Senhor. Quanto mais o apreciamos, mais nosso conceito mudará. No começo, o cinema e todas as coisas do mundo pareciam atrair-nos. Apesar de eles não terem mudado, simplesmente não somos mais atraídos por eles. Eles não mudaram, mas nós mudamos. Nossos conceitos mudaram ao apreciarmos Jesus. A doçura e a beleza do Senhor Jesus mudaram nosso discernimento. Quanto mais o apreciamos, mais nossa mente mudará. A partir de nosso apreço pelo Senhor, precisamos prosseguir para desfrutá-lo. Quanto mais o tomarmos, mais ele será o elemento permeador em nós. Nele está a mirra, o incenso, a fenda do penhasco e o esconderijo das rochas escarpadas. Todos esses elementos estão em sua pessoa e serão trabalhados em nós até sermos transformados e nossa vontade obstinada ser subjugada. Quanto mais nos alimentarmos dele e o tomarmos, mais ele nos saturará, até a nossa vontade estar completamente subjugada, vencida. Eis o motivo de o Senhor ter considerado os cabelos dela como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Gileade é um lugar para alimentar o rebanho. Apacenta teu povo, o rebanho da tua herança, apacentam-se em Gileade, como nos dias de outrora. Miqueias 7:14.
Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, fartar-se-á em Gileade. Jeremias 50, 19. Não há outro modo de nossa vontade ser subjugada a não ser alimentando-se do Senhor. Não devemos tentar subjugar nossa vontade por nós mesmos. Devemos simplesmente aprender a alimentarmos-nos de Cristo. Devemos ler ou orar a palavra de modo vivo e dizer-lhe: ó Senhor Jesus, eu te amo, eu recebo em mim teu próprio alimento, eu me alimento de ti com uma palavra viva. Se fizermos isso, espontaneamente o Senhor permeará nosso ser e subjugará nossa vontade. Nossa emoção será tocada, nossa mente será transformada e nossa vontade subjugada. Então o Senhor terá plena liberdade para saturar-nos de si mesmo. Não seremos mais égua, mas palanquim e coroa. Quando alguém perguntar a nosso respeito, a resposta será que somos simplesmente Cristo com a coroa. Pela sua obra em nós, fomos introduzidos em Jesus e Ele em nós. Somos plenamente um com Ele para o seu mover na terra. Amém.